Fala, galerinha, beleza? Seja bem-vindo à nossa aula de Física da terceira série do ensino médio. Eu sou o Fontinelli e o nosso tema de hoje é sobre associação de resistores. Então, olha só, galerinha, lá quando você trabalha, a nossa expectativa de hoje é aplicações de circuitos elétricos. E para você, relembrar a aula passada, o que é um resistor elétrico, cara? São elementos do circuito elétrico que têm a função de aquecer, ou seja, provocar efeito Joule. O que é o efeito Joule, então? É a transformação da energia elétrica que chega pela sua rede elétrica, pelo seu circuito, em energia térmica. Ou seja, você vai observar, devido a essa transformação, um aquecimento naquele seu elemento do seu circuito. E esse elemento do seu circuito pode ser um aparelho elétrico, um aparelho que tem a função de esquentar. Mas cuidado! Alguns aparelhos esquentam e não são resistores, como, por exemplo, micro-ondas, dispositivos por chama, como forno e fogão, e por indução eletromagnética. Não são resistores nesse caso, beleza? E quais são elementos, Fontinelli, que são resistores? São exatamente ferro elétrico, chuveiro elétrico, torradeira, churrasqueira elétrica. Todos esses aparelhos têm a função de aquecer. Logo, eles são considerados resistores, beleza? Então, olha só, como é que acontece esse aquecimento? O elétron livre que nós vimos lá atrás, ele vai passar pelo fio de cobre, nessa passagem vai sofrer colisões. Essas colisões provocam aquecimento do seu fio. É muito fácil você perceber isso até mesmo na prática, Eu sempre costumo dar o exemplo do fusqueta andando em alta velocidade que bate num poste. Primeira coisa que acontece quando você tem um carro que bate num poste, o que é, pessoal? Enche de curioso, não é verdade? Primeira coisa que acontece, enche de curioso para saber se a vítima está viva ou morta. Se você pegar na região que foi amassada e tocar lá na região que foi amassada, como é que vai estar aquela região? Vai estar quentinha, não é isso? Por que vai estar quentinha? Porque ocorreu, nesse caso, transformação de energia cinética em energia térmica. Energia cinética, lembra, energia de movimento. E na colisão, ocorreu uma deformação do objeto, no caso o carro, e ocorreu essa transformação de energia, beleza? No nosso caso aqui, a transformação que acontece não é de energia cinética para energia térmica, e sim de energia elétrica para energia térmica, provocando efeito Joule. E aí nós temos as representações de um resistor qualquer, e muito comum acontecer o quê? A gente utilizar lâmpadas, mas não é a lâmpada que hoje a maioria das casas já tem, que é a fluorescente ou a de LED. Não essas não são resistores. Essas lâmpadas, que são de filamento, têm essas três representações que apareceu para você agora. E aí você tem uma outra forma de representar isso, que é através dos resistores de circuitos eletrônicos, beleza? Que são esses coloridinhos que tem aí. E aí você lembra lá da primeira lei de Ohm, fiz uma animação muito legal para você, onde você tem que lembrar o que exatamente? Que o U sempre ri. E essa é a fórmula geral que você vai mais utilizar para a associação de resistores, beleza? E aí o que acontece? Vamos lá, de fato, para a associação de resistores. Uma associação em série é uma associação desse tipo aí. Observa que nessa associação eu tenho uma bateria representada por esse U, que dá uma voltagem para você ou uma tensão. Eu tenho as resistências, tá certo? Que pode ser a minha lâmpada, aí, as lâmpadas que eu acabei de falar. E aí, quando eu conecto esses caras, o que acontece? Começa a passar nesse meu circuito uma determinada corrente elétrica, beleza? E aí eu tenho uma corrente passando por 1, uma corrente passando por 2 e uma corrente passando por 3. Mas essa corrente 1, 2 e 3... não tem desvio nenhum. Os elétrons que estão passando nesse fio condutor continuam seguindo em linha reta aí, ou em sequência, Passa pelo R1, depois em 2, depois em 3. No caso, é uma série esse caso, Vai em série, vai um, vai o outro, depois o outro. E não tem divisão de corrente. Aí o que eu observo? Que as correntes são as mesmas. Cada resistor vai utilizar um pouco da DDP, ou da tensão da minha bateria, ou da minha tomada. E aí você vai ter, então, uma DDP, ou uma voltagem, ou uma tensão para o resistor 1, uma para o resistor 2 e outra para o resistor 3, beleza? A gente tem um circuito aqui do lado para você visualizar melhor isso. E aí o que acontece aqui, olha, nós temos
Dá para perceber aí, olha, eu vou ligar aqui, aqui é a minha chave. Essa chave, ela vai liberar a corrente elétrica para passar pelo meu circuito. Esse meu circuito está ligado a uma tomada de 220 volts. Ocorre alguma oscilação, mas em média é nessa faixa de 220 volts. E aí o que acontece aqui, olha, eu liguei a minha tomada, né, fechei a minha chave, e quando eu fechei a minha chave, a minha corrente elétrica começa a passar por essas lâmpadas, beleza? Bem, quando eu pego aqui uma dessas lâmpadas aqui e desenrosco, né, vou tirar totalmente só para você ver que realmente estou tirando, as outras lâmpadas apagam. Por que isso acontece? Porque no meu aqui dentro tem um filamento e ele tem que passar por esse filamento que é o meu resistor. Por que essa lâmpada não é mais utilizada, pessoal? Porque cerca de 95% da energia que chega nessa lâmpada é utilizada para aquecer. Então, ela é literalmente um resistor. Quase toda a sua energia é utilizada para aquecimento. Ela chega até 2.000 graus Celsius. E aí você tem aqui o seguinte, se você tiver com o seu circuito fechado, o que vai acontecer? Eu vou ter uma corrente passando novamente por ela. Então, o que acontece? Ela vem aqui, olha, passa pelo resistor 1, que é a lâmpada 1, passa pelo resistor 2, que é a lâmpada 2, e passa pelo resistor 3, que é a minha lâmpada 3. Um outro detalhe que a gente pode fazer aqui é o seguinte, é verificar a voltagem desses caras. Não faço isso em casa, tá? Não inventa moda. Se você não mexe com eletricidade, não é eletricista, não mexa com eletricidade, não mexa em tomada. Chama quem entende. Porque a morte nesse tipo de equipamento, ela é silenciosa, ela não vai te avisar, ok? Tranquilo? Então, olha só, quando você tem esse cara aqui, olha, e você pega lá, eu quero verificar a voltagem, é 220 volts, não sei se vai pegar bem aí na câmera, mas a gente vai colocar aqui, ó, 71 volts, não sei se você viu lá, é bem rapidinho que ele aparece, olha, 70, 71 volts, né? Quando eu pego aqui a segunda, 78 volts. Quando eu pego aqui a terceira, 74 volts. Por que está acontecendo de ser uma resistência um pouco diferente de um caso para o outro? É porque as resistências dessas lâmpadas não são exatamente iguais. Existe um problema de qualidade do produto nesse caso. A gente teria como calcular a resistência aqui? Teria como calcular a resistência e verificar de fato que existe uma variação de resistência. Quanto maior a resistência que ela tiver, maior será a voltagem ou a tensão que ela vai utilizar. Beleza? De tal forma que quando eu somo os três, 70, 74 e 71, vai dar aproximadamente os 220 que a gente chegou lá a falar. Beleza? Tranquilo? Bem, nesse caso é série. Quando a gente tem a série, eu acabei de falar isso para você, olha, eu vou achar a voltagem total, que é 220, somando as voltagens dos meus elementos, de cada voltagem que a gente mediu agora com o multímetro desses caras. Esse multímetro vai medir primeiramente a voltagem, beleza? E aí a gente vai ter aqui a representação, que é a somatória das resistências elétricas, para achar uma resistência total, que eu posso representar esses três resistores apenas por um. No outro caso que nós vamos ter, qual é? É quando eu tiver paralelo. Observa que no paralelo eu vou ter nós. E esses nós, olha aqui, eu tenho esse nó e esse nó. São pontos de separação da minha corrente. Quando eu ligo aqui a minha chave, a minha corrente vai vir por aqui e vai se dividir em três correntes. De tal forma que se eu tiver aqui, por exemplo, eu apago uma, as demais não apagam. Aqui, quando apagava uma, todos apagavam. Por que isso acontece? Porque a corrente que passa aqui, ela é independente da corrente que passa na segunda e independente da corrente que passa na terceira. Beleza, galera? Se eu pegar mais uma aqui, olha, e desligar, não tem problema. A outra resistência continua ligada. E o nó é justamente o ponto de bifurcação, onde eu posso ter várias ramificações, né? Ramificação 1, ramificação 2, ramificação 3, no meu equipamento ou no meu circuito. Na sua casa, quando queima a lâmpada, queima todas as lâmpadas da sua casa ou somente aquela que fica queimada? Somente aquela, não é isso? Lógico que o teu circuito é que tipo? Paralelo. Se fosse série, quando apaga uma, apagaria todas as tuas lâmpadas. Beleza? Então, galerinha, o nosso recado está dado. A nossa corrente aqui é a somatória e a voltagem é a mesma para todas as nossas lâmpadas. Ok? Bye, bye, galera. Até depois das férias. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.